que dos três meias tem a identidade do Roger ou se os três meias hoje foi algo mais circunstancial pelos desfalques. A gente vai ver o Inter jogando novamente com três meias, porque, de certa forma, principalmente nos primeiros 15 minutos, a troca de passes que o Inter conseguiu foi bem envolvente e acho que isso foi uma marca do jogo de hoje. Não sei se tu concorda. Eu concordo. Em algum momento perguntado, né, da questão da utilização dos três meias, eu até afirmei que talvez eu devesse ter que escolher dois, né? Mas hoje o jogo mostrou, né, que é possível, né, você criar outro tipo de dinâmica, ou a dinâmica acontecer, né? Na verdade, a gente trabalha a formação à base da equipe, mas o que as conexões e a característica, a combinação da característica de determinados jogadores de um setor, ela pode te dar algo que ela te surpreende, né? E no caso de hoje, né, surpreendeu positivamente, né? Acho que todo jogo, não foi apenas os primeiros 15 minutos, né? Eu acho que foi a partida inteira, quando eles estiverem em campo de alguma forma, com exceção ali perto dos últimos 15 minutos do primeiro tempo, que o Fortaleza, perdendo, adiantou um pouquinho essas linhas de marcação e a gente começou a sair mais baixo e não nos demos conta de que a gente precisava ter uma compactação ofensiva para dentro do nosso campo, para não se tornar um time muito largo. Os passes começaram a ficar longos e a gente passou a estar sem organização defensiva, tão logo a gente perdia a bola e cedemos muitas pequenas faltas no campo. Foi o que trouxe o Fortaleza para dentro do jogo até o gol de empate. Então, a figura dos três meias, hoje ela foi muito mais orgânica do que propriamente trabalhado para isso acontecer. Mas é claro que tu imagina que a combinação dos jogadores que tem uma boa relação com a bola nos corredores centrais vai dar um tipo de jogo como o que deu no nosso gol e como o que deu a criação de alguns momentos bem bonitos na partida, né? Foi uma partida equilibrada o jogo inteiro. Tudo bem, Roger? Boa noite. Eu queria seguir nessa linha até do questionamento da Michele, porque por muitas vezes, até você citou essa questão dos três meias, mas minha pergunta é específica no Alan Patrick, porque ele é um jogador que é inegável a sua qualidade, mas atravessou um momento ruim aqui no estádio Beira-Rio. Como é que está sendo recuperar esse jogador de novo, ele que acabou marcando o primeiro gol, e também o que mais te chama a atenção nesse atleta quando você coloca ele em campo? O que chama a atenção no Alan é a ótima relação que ele tem com a bola e com os espaços que ele ocupa no campo. Que quando ele tem o domínio da bola, ele sempre procura direcionar ela para um movimento que vai dar uma vantagem ou de tempo ou de espaço, né, para os nossos jogadores que estão à sua frente. E todo atleta vive bons e maus momentos, né? E o Alan, a gente veio recuperando, né, de primeiro, né, como todo mundo, né, na mudança de metodologia, né, para que a gente conseguisse aplicar esse modelo de bastante intensidade. Era preciso que os jogadores tivessem uma evolução da parte física. Eles evoluíram muito. Isso dá condição de a gente também, quando precisa, fazer jogo físico. Então, o Alan, além da boa relação com a bola, quando é preciso, ele sabe fazer o jogo mais físico, mais truncado, disputas de bola, né, os duelos individuais. Com esses jogadores de meio ali, você ganha essa relação, mas todos eles têm um bom... Né, mesmo o Tabata, que é um pouco mais franzino, ele tem a sustentação física para aguentar um jogo numa área de campo mais truncada. E o Alan, com a bola, né, eu acho que dispensa comentários. É raro você ver jogadores com essa qualidade toda, né, na relação com a bola. Ele faz e literalmente direciona o time para onde, não é para onde ele deseja, é para onde o jogo pede. Roger, boa noite. Quero te questionar a respeito de Alan Patrick e Gabriel Carvalho. A gente viu hoje que podem sim jogar juntos e dar certo. É uma ideia que você tem para o restante da temporada de colocá-los juntos, mesmo o Gabriel tendo que se deslocar para o lado, ou foi alguma questão emergencial pela ausência do Wesley? Não, foi também pela ausência do Wesley, mas o Gabriel, na verdade, se tem um lado que o Gabriel mais jogou na breve carreira dele, na formação, foi do lado esquerdo. Né? E porque ele tem a facilidade de não só
lidar com a bola com o pé esquerdo, ele finaliza de esquerda, né? Ele consegue driblar com a esquerda, né? Então isso é muito difícil nos pés contrários. Durante a semana, como o Gabriel não estava aí, eu alternei na formação do time, botando os meias do lado, trazendo o Tabata para o lado esquerdo, né? Colocando por vezes na figura do Johan, né? Como se fosse o Gabriel, que o Gabriel está na seleção, na figura até do Prado do lado, né? E com os pés do lado a gente perdeu um pouco essa relação de proximidade, porque isso ficou muito com ultrapassagens laterais, né? O jogador do pé do lado ele acaba levando a bola para cima do lateral de uma forma diferente, né? E na alternância dos pés contrários a gente voltou a ter uma boa relação de centro, né? Então o Gabriel ele sente muita vontade ali. Eu acho que teve o jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, por breves momentos ele também mudou do lado. Teve uma bola que ele arrastou muito bem do lado do campo. Ele tem essa facilidade de jogar pelos dois lados, né? Como tem pelo centro também. Mas assim, não dá para dizer que nós temos 3 meias, né? Só porque eles também têm muita vitória pessoal, né? Não é só jogo de articulação, né? Então é por isso que é possível tê-los próximos e atuando juntos, né? E o Gabriel alternando os lados. Boa noite, Roger. Boa noite, Parabéns Zé. pela vitória. Obrigado. E quando você chegou, você tinha uma missão, claro, recuperar resultados, recuperar desempenho, mas tinha também a necessidade de fazer a imposição do teu estilo, a tua característica como treinador nos teus times. E era diferente da característica anterior. Isso requer tempo, isso requer sequência. Os primeiros jogos, a gente sabe, a gente viu, acompanhou, houve dificuldades. O quanto essa data FIFA, esse tempo um pouco maior, ainda que sem o grupo completo, ele contribuiu para isso e em que ponto está agora o time dentro daquilo que tu prevê como o estilo que tu gostaria de ver nesse time, pensando aí sim os objetivos factíveis do Inter para esse Campeonato Brasileiro? Então, Zé, na verdade, tu estabelece uma base, né? Alguns princípios importantes, né? Dos 5 momentos do jogo, atacar e defender, as transições e a bola parada. No primeiro momento que eu cheguei, o que eu mudei na chegada foi a questão da bola parada, né? Que por preferência eu gosto de marcar mista com predominância de zona, com bloqueios. A gente estabilizou uma dificuldade que havia, né? Em função da diferença de ser mista com predominância de individual. Essa foi a mais rápida troca que eu fiz, né, porque eu achava que era muito importante. Depois, eu passei a trabalhar nas questões das compactações, né? Eu vou buscar trabalhar em 25 metros no máximo de compactação, por 35, por 34, né? Andar alto no campo, pressionar alto, né? Essas são as bases do processo, né? Fazer um jogo apoiado, identificar quando o adversário está entrando dentro do seu campo, né, e usar as costas dele, fazer saídas alternadas, né, com 2 jogados com 2, com 3, com um terceiro com um volante no meio dos 2 zagueiros, com um volante lateral, com um lateral fazendo linha de 3. E cada jogo te dá uma dificuldade, uma necessidade de alternar esses momentos, né? Hoje era importante que a gente fizesse bastante saída de 3 com um volante pelo centro ou pelo lado, porque numa relação de um pouco mais individual dos jogadores do Fortaleza, é importante para abrir o meio, não é tu empurrar os laterais da amplitude e fazer as referências individuais, liberar o meio para a gente jogar, né? Então, a base ela está feita, mas, por exemplo, hoje na figura dos 3 meias, ela dá outra dinâmica, né? Eu estou curioso para rever o jogo e entender, a partir desse momento do jogo de hoje, né, o que a gente pode evoluir nessas dinâmicas. As bases elas estão feitas, mas é uma constante reforma, é uma constante aquisição de comportamentos que elas vão diferenciar de um jogo para o outro, né? Cada jogo do adversário te dá uma... O tempo nós demos 3 dias de folga, foram 7 dias de treino, né? No Brasil tu quase não tem isso, né, Zé? Então, na verdade, foram 7 sessões de treinamento, né? Na sessão do sábado, né, foi a melhor sessão do ponto de vista física, técnica e tática do ano, né, do ponto de vista de volume e intensidade, né? A partir dali eu comentei com os atletas que eles estavam preparados do ponto de vista físico para fazer a intensidade que o meu modelo exigia, né? Então, no domingo a gente deu uma quebra, né? A gente subiu o volume até o sábado, né? Foram aí, né, mais ou menos foram quase
100% de um jogo em 60% do tempo de treino. Isso é muito. No domingo tu dá uma quebra, né, quase como um off na semana cheia, para tu chegar no dia de hoje os caras com o tanque cheio. É uma constante, é uma ondulação de periodização, tanto parte física, técnica e tática, que te permite sonhar mais alto, te permite ter confiança e otimismo, mas não nos dá certeza até onde a gente pode ir, o que esse grupo pode evoluir. Baseado no dia de hoje, penso que a janela é grande. Roger, aqui. Boa noite, parabéns pela vitória. Você vence o Cruzeiro, você vence o Juventude, aí você tem uma atuação muito boa aqui hoje, talvez uma das melhores, mais consistentes, e até mesmo com um time postulante ao campeonato, que é o Fortaleza. Só que a gente olha um Inter hoje, além de técnico e tático, como tu gosta bem de destacar na coletiva, um Inter brigador, um Inter forte, um Inter com raça, um Inter que faz com que a torcida na arquibancada aplauda, mesmo com o resultado adverso no final do primeiro tempo, né? Porque viu a entrega dos jogadores. Eu queria que tu explicasse qual é o grande motivo dessa entrega. É mais preparo físico? É mais mentalidade? É conversas? Eu quero... Porque, querendo ou não, o Inter mudou de postura. Um Inter de, talvez, pé mole, hoje ele divide, hoje ele combate. Eu queria que tu explicasse isso. Para mim, são todas as questões juntas, né? Mas, para mim, o jogo de futebol ele é um jogo tático decidido por ações físico-técnicas e não um jogo técnico decidido por ações físico-táticas, né? Então, o fato da gente estar com o pé na bola, o fato da gente conseguir estar fazendo um jogo físico, claro que ela tem uma relação com a parte física que ela foi evoluída para sustentar esse tipo de jogo. Mas, né, até uma corrida dentro do campo, ela obedece um elemento tático, né? Porque para onde eu digo para o jogador se mover é um movimento tático. Então, para mim, o jogo é tático. E a tática empregada nesse grupo, com esses jogadores, com esse perfil, com a evolução física, permite que a gente esteja numa condição de estar muito perto. As compactações que eu falei de 20 metros, de 35, permite que tu tenha sempre pé na bola, né? Então, é uma sequência de eventos, não é... É difícil a gente analisar, por vezes. Né? No outro dia eu estava acho que eu fui fazer um exame, e alguém, um torcedor me disse,